Ele manipula de acordo com o interesse dele. Todos têm um processo debaixo das saias, debaixo da toga de Alexandre de Moraes, e ele usa a caneta e o sistema para poder ameaçar. A única coisa que eu tomei um pouco de cuidado foi em documentar tudo. Só que eu vi que aquilo lá não é currículo para ninguém, aquilo lá é a sentença de morte da pessoa. É só no gabinete do Moraes que tem processo físico. Eu acho que o gabinete do Alexandre de Moraes é o único lugar no Brasil que ainda se usa processo físico, de papel, porque dessa forma ele consegue pegar e deixar debaixo da mesa, debaixo da gaveta, escondido, clandestino, né. Ele manipula de acordo com o interesse dele. Um claro exemplo disso aí, o pessoal pode ir lá e consultar no sistema do STF, vai ver que, em certos momentos, quando a pessoa, tenta se expressar ou faz algo contra ele manipula muito rápido esse processo. Um exemplo disso aí foi, a questão do Eustáquio, que ele fez coisa errada, aquilo não de fato, tem montagem, não eu posso até provar, quem quiser me perguntar lá no Instagram, eu faço questão de copiar, mandar as conversas que eu tive com o Eustáquio. Então, a partir do momento que teve aquele vazamento do Eustáquio, o que que aconteceu? Ele movimentou demais o processo, inclusive, a Polícia Federal, do nada, depois de meses parada, me indiciou, encaminhou para o Procurador-Geral da República e ele ficou de me denunciar. A partir daí ficou 4 meses parado, não teve denúncia, não teve nada, passou a ser aplicada a Lei Magnitsky no dia 30 ou 31 de julho, e eu apareci no programa do Alan, né, no timeline, que ali já começou a correr. Do dia 31, ele bloqueou no mesmo dia as minhas contas, tudo. Daquele dia para frente, ele movimentou mais de 30 vezes um processo, o andamento do processo no sistema, ou seja, é claramente uma pressão judicial, uma ameaça judicial para que as pessoas se calem. Então, quando o pessoal fala: "Pô, mas o deputado tal parou, o senador tal não está fazendo", é justamente porque todos têm um processo debaixo das saias, debaixo da toga de Alexandre de Moraes, e ele usa a caneta e o sistema para poder ameaçar. Então, você agora está respondendo por ainda está na fase de inquérito, né, violação de sigilo funcional. Além desse delito, tem mais algum outro que eles puseram ou só esse? Não, só esse daí, só o sigilo profissional. Tem aquele processo de disparo da primeira instância, que aquele foi uma bela de uma ação que fizeram comigo, eu também em momento oportuno. A partir de quando eu conseguir resolver todo esse problema do Brasil que eu estou tentando fazer, eu vou trazer o outro, mostrar ao povo que não teve disparo da minha mão, exame residuográfico negativo, vítima, pseudo-vítima em audiência, falando que não teve violência, que não teve disparo, que foi um acidente. A pessoa que estava comigo no quarto, no momento que eu ia guardar a arma no cofre e a pessoa tentando tomar minha arma, a pessoa fala: "Ele não disparou", e mesmo assim, em primeira instância, eu fui condenado por disparo de arma de fogo e violência doméstica, já está em segundo grau. Ou seja, existe uma manipulação de em todos os lados onde o Moraes tem a sua influência. E a gente sabe que no Tribunal, de Justiça de São Paulo, ele tem, uma imensa influência, entendeu. Então são os únicos 2 processos aí que estão correndo, né, e o de vazamento também é uma aberração jurídica, né, porque o próprio dispositivo do Código Penal diz que, de fato, é crime, salvo se esse vazamento, evidencia, crimes praticados pela instituição. Foi o que aconteceu, entendeu? Então não tem um crime ali, não existe um crime, a se apurar, né. O que deveria se apurar é o fato vazado, é o crime praticado por Alexandre de Moraes. Só que em momento algum ele comenta, em momento algum ele fala, ele simplesmente faz o quê? Ele vai atrás de quem vazou. É assim que funciona. Uhum. Você pode Eu isso confirmar aí era comigo essa realidade. Isso aí que você falou era até uma questão que eu queria colocar aqui para os espectadores do TV Injustiça, porque é o seguinte: esse crime de violação de sigilo funcional pressupõe que o servidor ali ficou sabendo de alguma coisa ali, né, por conta da atividade dele, alguma coisa sigilosa, e foi lá e vazou para se beneficiar de alguma coisa, ou simplesmente por uma satisfação pessoal, enfim. Só que o que ocorre? Quando o servidor ele está ali ocupando seu cargo e toma conhecimento de ilegalidades, de crimes, ele não só ele pode denunciar, como ele tem o dever de dizer o que aconteceu, ele tem o dever de falar.
porque senão ele vai incorrer no mínimo ali em prevaricação, quando não cumplicidade em relação àquilo que ele viu. Então, no caso, não há, obviamente, em relação, como o Talhaferro ele está denunciando ilegalidades, está denunciando crimes mesmo, é claro que ele não incorre em violação de sigilo funcional, porque ele está fazendo o que qualquer servidor deveria fazer no lugar dele, né? Por dever funcional, ele tem que denunciar. Então, só que é claro, enquanto a gente estiver no regime em que nós estamos, ele não vai ter isso reconhecido em favor dele. Para ele ter isso reconhecido em favor dele, o regime vai ter que cair, porque, né, quem é que vai reconhecer que você atuou realmente de forma legítima, como eu acho que atuou, denunciando os crimes que você viu? Mas isso é claro, mas caindo o regime, eu acho que isso aí vai ter que cair junto, porque você cumpriu um dever funcional no final das contas, que foi denunciar os crimes que você viu. Exatamente, exatamente. E por que a gente acaba recorrendo para o exterior? Porque dentro do próprio país a gente não consegue fazer nada. Ele tem o poder dele é tão grande que ele consegue modelar da forma que ele quer toda e qualquer situação, entendeu? Uma coisa interessante é que aqui na Itália, a nossa lei, eu também sou formado em direito, a nossa lei ela traz coisas da lei italiana. E aqui na Itália funciona do mesmo jeito, o mesmo artigo que nós temos no Brasil, referente ao sigilo, é o mesmo que tem aqui, inclusive com essa exceção com relação à denúncia de crimes da própria instituição. Então nesse ponto eu fico mais tranquilo, porque com certeza ele já expediu um mandado de prisão para mim aqui, tá em sigilo, e vai chegar aqui, pode ser que de fato eu seja preso por uns dias, audiência de custódia, e isso vai ser colocado em prática, né? Os meus advogados vão expor, vão alegar com base na lei. Acredito eu que, se não houver também influência, não terei problemas mais sérios na Itália, assim espero. Mas também se tiver, faz parte do negócio. O importante é que eu alcance o objetivo, que é expor, mostrar a realidade do judiciário, da Suprema Corte e fazer um país melhor, né. Você já tem cidadania ou residência permanente na Itália? Já há muito tempo, há muito tempo. Inclusive quando, eu fiquei sabendo, casos interessantes. Quando eu fiquei sabendo que eu não ia ser PLT, que eu ia assumir, foi em junho de 2022, eu estava na Itália, e no 8 de janeiro eu também estava na Itália, entendeu. Acabei trabalhando um pouco remoto, acompanhando servidores, então eu venho com certa frequência para Itália. Entendi. E por que que agora um assunto que eu já percebi que você não gosta muito de entrar, mas vamos entrar, porque eu tenho certeza que o pessoal vai querer ouvir o seu, né, os seus motivos. Por que que você permaneceu, né, percebendo, você já tinha percebido que ali que isso era errado. Por que você permaneceu? 2 motivos, um que eu tentei sair entre 7 e 8 vezes depois de exoneração, e ela era rasgada. Acho que eu coloquei na internet, no Instagram, um último e-mail uma última mensagem entre eu e Ludmilla, inclusive no dia que aconteceu o disparo lá, dizendo: "Me exonera", entendeu. Eu cansei de pedir desoneração, eu virei motivo de chacota no tribunal, inclusive com figurinhas no WhatsApp: "Vou pedir exoneração com a minha cara". Mas além de não ser exonerado, o medo. Você está trabalhando, você está vendo o cara fazer mal para todo mundo que está distante, agir daquela forma, pô, todos nós temos família, né, então a gente fica com medo, não tem outra opção. A única coisa que eu tomei um pouco de cuidado foi em documentar tudo, para que em momento oportuno eu pudesse fazer alguma coisa, e longe dele. Eu tô tentando fazer isso desde 2023. Eu não tive apoio, político, não tive apoio institucional, não tive apoio da imprensa, então eu trilhei tudo sozinho. Então o que acontece, Ludmila? É o medo. Acho que, não preciso nem justificar muito. Qualquer servidor próximo a ele, eu acredito que trabalhe por medo. Poucos ou raros são por admiração e por pura maldade, não tem outra explicação. Entendi. Então, você resolveu permanecer porque, você pedia exoneração e eles, como você falou, rasgavam Rasgavam, o seu pedido de exoneração. Só que deixa eu só falavam que era explicar louco. para os espectadores aqui do TV em Justiça. Porque o servidor, ele não precisa dar autorização do órgão para pedir exoneração, é um ato unilateral. Ele apresenta o pedido e o órgão exonera.
Só que eu até perguntei para você, lembra uma vez que a gente conversou, eu perguntei: "Você tinha Uhum. algum PAD?" Porque quando o servidor ele tem um processo administrativo aberto, ele não pode pedir exoneração. Aí o Talaferro me falou: "Não, eu não tinha PAD". Eu Só acredito que não. é, É, você acredita que não. Então, assim, sim, em tese, bastava você apresentar: "Não, eu quero minha sim. exoneração sim", aí e acabou. Só que, pelo que eu entendi da sua resposta, você não bateu o pé e falou: "Eu vou me exonerar sim, senhor", porque você sentia medo, porque você sabia demais, não era isso? Uma vez sim, sim, sim. Uma vez, foi até engraçado, hoje eu tô rindo, mas, na época eu fiquei muito abalado. Eu coloquei no SEI, eu cansei de ir lá entregar o documento e rasgarem na minha cara. Eu coloquei no SEI, fiquei quieto. Aí um juiz do gabinete falou: "Pelo amor de Deus", ele foi e falou e ele excluiu, ele falou assim, porque existem as au como te falar? Eh, Você tem as permissões que você quem pode fazer as coisas do sistema. No meio de assinatura de diversos documentos, quase ele assinou a minha exoneração, ou seja, quase eu tive a sorte de conseguir ser exonerado. Mas o medo era grande, é aquilo que eu falo, né, ele sabe onde eu moro, ele conhecia, todo o meu as minhas coisas, eu dentro do Tribunal de Justiça, não só de São Paulo, eu atuava em São Paulo, Minas, Paraná, Santa Catarina e Goiás, ou seja, ele tem influência nisso. Então eu falei: "Poxa vida, ele vai, ir pra cima de mim, da minha família, em especial das minhas filhas, e vai me destruir profissionalmente". Então você fica com medo, você fica com medo. Você não tem opção, Ludmila. Muitas vezes, eu me tranquei, eu chorei, eu falei: "Eu preciso me livrar disso", mas eu, infelizmente, eu não tive outra opção. E a opção que eu tive foi documentar para que no momento oportuno eu pudesse, fazer algo. Muitos falam assim: "Ah, mas você só fez porque você foi exonerado". Graças a Deus que aconteceu aquilo, parece que foi a mão de Deus, e eu consegui daquela forma me livrar dele. Mas um dia, eu ia sair dali, porque eu não queria ficar, eu tinha, com o término do mandato dele no TSE, eu tinha a opção de ir ficar no gabinete do STF, mas eu não queria aquilo, eu não queria aquilo para mim. Ali foi um mero currículo, né, quem não quer dentro de uma carreira jurídica ou de uma carreira técnica, tá em destaque, tem um currículo muito bom. Só que eu vi que aquilo lá não é currículo para ninguém, aquilo lá é a sentença de morte da pessoa.